Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Te Dou a Vida, de 18 a 22 de outubro de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nesta semana, Nelson demitirá Pedro e Domingo da mecânica. Gina descobrirá que está grávida, mas quem é o pai? Helena, Nicolas e Pedro se reencontram após meses. Saiba disso e muito mais, mas antes, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Pedro diz a Gina que gosta dela, mas não a ama. Gina chora e diz que ele não pode ter deixado-a de amar. Pedro diz que sentiu o amor verdadeiro. Gina sofre inconsolável e Pedro pede perdão. Pedro vai embora. Nelson diz a Augusto que não entende Gina, que mesmo depois do que Pedro fez a ela, ainda quis falar com ele. Nelson pergunta a Pedro o que ele falou com Gina. Pedro diz que foi pedir perdão, mas que não pode voltar com ela. Augusto pergunta a Pedro se ele realmente não sente nada por Gina. Pedro diz que gosta dela, mas não a ama. Pedro diz que não existe chance dele voltar com Gina e que espera que ela encontre alguém que a ame. Nelson diz a Gina que sofre ao vê-la daquele jeito. Gina diz que ama Pedro com toda a sua alma. Gina pede que Nelson não demita Pedro da mecânica e jura que vai voltar com ele. Nelson se recusa e diz que vai demitir Pedro. Por telefone, Helena diz a Irene que Ernesto começou a percebê-la fria e distante. Irene diz que ela jamais deveria ter viajado com ele. Andréia sai em viagem. Rosa e Samuel se encontram e falam de Gina e Pedro. Rosa diz a Samuel que está arrependida do que falou e pede perdão. Ela se justifica dizendo que falou aquilo por ciúmes de Gabriela. Rosa pede mais uma chance para Samuel. Esther chega ali e eles acabam o assunto. Pedro diz a Domingo que vai arcar com os gastos do casamento. Domingo diz que é o mínimo que ele pode fazer. Samuel diz à mãe que Rosa está arrependida do que fez. Esther diz que a decisão dele voltar ou não com ela é somente dele. Gabriela diz à sua amiga que sua mãe viajou sozinha. Ernesto presenteia Nicolas com uma carreta de brinquedo. Nicolas fica muito feliz. Helena continua sendo fria com Ernesto. Rosa diz a Gina que Samuel não falou nada quando ela propôs de voltar. Gina jura a Rosa que não permitirá que Pedro seja feliz com Helena. Gina pede a Rosa que faça Nelson não demitir Pedro. Gina diz a Rosa que voltará com Pedro e se vingará dele, o fazendo sofrer. Ernesto brinca com o filho. Pedro diz à mãe que já está procurando trabalho antes que seja demitido por Nelson. Esther diz a Pedro que há vários obstáculos para ele ficar com Helena, como o fato dela ser casada e as classes sociais. Pedro diz à mãe que Helena se apaixonou por ele. Esther pede que o filho não se iluda e que esqueça de Helena. Ernesto e Nicolas continuam brincando e Helena os observa. Começa a chover. Gabriela recebe uma mensagem de Andréia dizendo que já chegou na Holanda. Por telefone, Helena diz à irmã que passou sua terrível lua de mel no hotel da Holanda e que foi horrível. Ernesto ouve. Gabriela e Irene se assustam ao ouvir um barulho na casa. Ernesto se recorda das palavras de Helena sobre a lua de mel. Helena aparece ali e Ernesto pergunta com quem ela estava falando. Helena diz que estava falando com Gabriela. Ernesto insulta Pedro por pensamento. Gabriela assusta Irene. Ernesto diz a Helena que a ama e tenta se envolver com ela. Ernesto tenta se envolver com Helena à força. Helena se recusa a ficar com ele e diz que vai dormir em outro quarto. Ernesto fica furioso. Pedro pensa em Helena. Gabriela está enviando uma mensagem a Samuel quando ouvem novamente barulhos estranhos na mansão Vila Senhor. Irene e Gabriela estão assustadas. Helena dormiu com Nicolas. Gabriela e Irene dormiram juntas com medo. Gabriela encontra uma foto de Ernesto no quarto de Irene e a questiona. Irene diz a Gabriela que ela e Ernesto eram amigos antes dele conhecer Helena. Pedro colocará seu carro à venda para pagar Nelson.
Ernesto está furioso e desconta seu ódio nos empregados. Nelson demite Domingo e diz que tudo que lembra o filho dele quer fora de sua vida. Nelson insulta Pedro e Domingo defende o filho. Domingo diz a Nelson que vai ir, porém vai cobrar todos os anos que trabalhou na mecânica. A empregada dos Vila Senhor se demite com medo dos barulhos da casa. Domingo e sua equipe de trabalho se despedem. Augusto diz a Nelson que ele não pode descartar alguém que deu sua alma pela mecânica. Nelson diz que depois do que Pedro fez a sua filha, não quer saber nada dos Garridos. Nelson manda a Rosa arrumar as coisas de Pedro. Ernesto liga para Helena e ela não atende. Gabriela diz a Samuel que tem que colocar câmeras de segurança em sua casa, pois ela e Irene têm escutado barulhos estranhos na noite. Domingo diz a Pedro que Nelson demitiu ele. Pedro diz que Nelson não pode se desfazer dele assim, pois não tem nada a ver com ele. Gabriela pergunta a Samuel como está Pedro. Samuel diz a Gabriela que ele está mal pelo que fez, mas não arrependido. Pedro liga para Samuel e diz que Nelson demitiu o pai deles, da mecânica. Samuel diz a Gabriela sobre a situação. Esther descobre que Nelson demitiu Domingo. Pedro enfrenta Nelson e diz que seu pai não teve nada a ver com a decisão dele. Pedro diz a Nelson que seu pai foi quem levantou a mecânica dele. Nelson diz que sim, o pai do miserável que magoou sua filha. Nelson expulsa Pedro da mecânica e o demite. Jaime se oferece para ser o chefe dos mecânicos da mecânica turbina. Nelson humilha Jaime e diz que ele não aguenta nem sequer seu trabalho, muito menos aguentará ser chefe. Domingo se lamenta por ter sido demitido. Gina descobre que seu pai demitiu Domingo e Pedro e fica furiosa. Gina reclama com o pai por sua atitude e diz que como se reconciliará com Pedro se ele não estiver na mecânica. Nelson percebe que a filha não tem dignidade. Gina assume que não tem dignidade. Nelson diz que a filha está louca e que precisa de ajuda psiquiátrica. Gina jura ao pai que se casará com Pedro. Depois, Gina vai à casa de Esther e diz que não concordou com a atitude de seu pai em demitir Pedro e muito menos Domingo. Gina diz a Esther que fará Nelson readmitir Pedro e Domingo. Esther agradece Gina. Gina pede que Esther a ajude a voltar com Pedro. Esther diz que as decisões de Pedro são dele e que ela não se mete. Gina diz que não vai esquecer Pedro. Helena continua distante de Ernesto. Ernesto pega o celular de Helena e vê que Pedro não enviou mensagens a ela. Pedro lamenta a Domingo a demissão dele. Domingo diz ao filho que jamais perdoará Nelson por ter insultado ele. Pai e filho se abraçam. Terça-feira, 19 de outubro de 2021. Domingo diz a Esther e Pedro que tomou 2 cervejas e já se sentiu mal. Augusto diz a Gina que não parou de pensar nela nem um só minuto. Gino despreza. Gina manda Augusto lhe contar tudo sobre Pedro e a manter informada. Augusto se recusa a ajudá-la e diz que a ama. Gina diz que isso é uma estupidez e que eles não teve nada e manda ele ir embora de sua casa. Andréia liga para Gabriela e diz que fez amizade com um casal. Gente, essa cena é hilária. A Andréia não viajou coisa nenhuma e é ela que está escondida na mansão das filhas e que anda fazendo os barulhos estranhos pela casa. Horácio comprou um apartamento para ele e Mônica viverem. Nelson diz a Gina que lhe parte o coração vê-la daquele jeito. Gina diz que ninguém a ama. Nelson diz que ela é o brilho de seus olhos. Gina pergunta então por que ele então não cumpre o seu desejo. Nelson diz que isso não tem cabimento. Ela diz que então prefere não viver. Nelson pede que a filha se esqueça de Pedro. Rosa convida Samuel para tomarem café para conversarem sobre eles. Samuel rejeita Rosa e diz que ela o magoou com suas palavras. Rosa pergunta se foi por culpa de Gabriela. Samuel diz que não. Ele não volta com Rosa e ela se chateia. Ernesto se recorda de sua infância quando brincava com alguns carrinhos e Isabel o repreendia. Ernesto diz ao filho que eles poderiam viver ali. Nicolas diz ao pai que só queria morar ali se seus amigos e sua família fossem para lá.
Nicolas prefere voltar para o México e lembra Ernesto de sua promessa de quando voltarem ele ver Pedro. Ernesto se zanga. Nelson diz a Rosa que Gina está deprimida. Rosa vê que Gina não está deprimida coisíssima nenhuma. Rosa diz a Gina que não se reconciliou com Samuel. Gina diz que ela deveria ter voltado com ele, pois seria sua chance de reconquistar Pedro. Rosa diz a Gina que ela é uma egoísta. Gina pede desculpas à amiga. Esther diz a Domingo que ele deve estar com o nível de glicose alto no sangue. Domingo diz a Esther que foi injusto o que Nelson fez com ele. Ernesto pede perdão a Helena por ter tentado se envolver à força com ela. Helena o perdoa, mas pede um tempo para se envolverem. Helena diz a Ernesto que ele está muito agressivo e seu comportamento está estranho. Ernesto pede que a esposa durma com ele e ela aceita. Nelson pergunta a Gina se ela quer viajar para se distrair. Gina diz que se ele readmitisse Pedro e Domingo, a faria feliz. Nelson concorda e se mantém firme em sua decisão. Andréia pega comida da geladeira de sua casa e se esconde ao ver Irene vindo da cozinha. Quando Irene sai, Andréia pega a comida. Horácio diz a Domingo que eles dois torcem para o mesmo time. Pedro vai a uma entrevista de emprego. Samuel diz a Gabriela que a ajudará a instalar as câmeras de segurança em sua casa. O dono da mecânica que Pedro está diz que Nelson terá dificuldade em encontrar um mecânico tão bom para substituí-lo. Nelson já enfrenta as dificuldades de encontrar um chefe para sua mecânica e sente falta dos garridos. Por telefone, Gina pede que Rosa vá ao seu trabalho e procure por René. Ernesto já matricula Nicolas em uma escola dos Estados Unidos. Pedro é contratado pela mecânica. A oficina de Nelson, sem Domingo e Pedro, está um caos e Nelson está furioso. Gina pegou alguns remédios com René. Domingo tem dificuldade de encontrar emprego por sua idade. Por telefone, Pedro diz a Augusto que está trabalhando na mecânica Ramírez. Augusto diz que a mecânica turbina está um desastre. Domingo diz a Esther as dificuldades de encontrar trabalho por sua idade. Esther incentiva que o marido abra sua própria mecânica. Vicky diz a Helena que Nicolas está muito bem. Helena diz a Vicky que quer uma consulta com ela como psicóloga. Samuel e Gabriela cozinham na mansão. Os dois quase se beijam. Por videochamada, Horácio e Ernesto conversam sobre Helena e Nicolas. Gina planeja chantagear Nelson emocionalmente e toma alguns comprimidos. Andréia se esconde debaixo da cama quando Gabi e Samuel entram no quarto para instalar as câmeras de segurança. Andréia pensa que Gabriela está com um homem para se envolver. Andréia sai debaixo da cama e grita por Gabi. Gabriela leva um susto e se surpreende ao ver a mãe em casa. Andréia quase esbofeteia Gabriela por pensar que ela aproveita quando ela sai para meter homens na casa. Nelson ouve uma conversa entre Augusto e Rosa e descobre que Pedro já encontrou trabalho e que está ganhando mais do que quando trabalhava para ele. Andréia discute com Gabriela pensando que ela queria dormir com Samuel. Andréia confessa que não viajou porque não conseguiu ir. Nelson vai à igreja e confessa ao padre que demitiu Domingo da mecânica, pois foi ele que trouxe o miserável do Pedro ao mundo. O padre diz a Nelson que espera que ele pelo menos tenha pago o que Domingo trabalhou durante esses anos, senão ele pode até lhe processar. O padre aconselha Nelson a pagar Domingo e lhe dar uma recompensa por todos os anos trabalhados. Gabriela diz a Irene que a mãe delas não viajou, pois não conseguiu ir sozinha. Irene ri. Nelson terá que pagar bastante dinheiro a Domingo. Gabriela diz a Samuel que explicou a sua mãe o que ele fazia em sua casa. Um homem diz a Pedro que se interessa em comprar o carro dele. Nelson encontra Esther na rua e lhe entrega o dinheiro dos anos trabalhados por Domingo. Esther diz a Nelson que doeu muito em Domingo a demissão dele, mas o que mais lhe machucou foi os anos de amizade que ele se esqueceu. Esther proíbe Nelson e Gina de irem em sua casa. Ela conta a ele que Gina quis a chantagear, dizendo que Pedro e seu marido voltariam a trabalhar se ela convencesse Pedro a voltar com ela. Andréia diz que Irene é tão sozinha que não entende o que é o amor de um homem.
Irene diz que prefere ficar só do que terminar igual a mãe. Andréia pede que as filhas não contem a Horácio que ela não viajou. Helena diz a Vicky que Ernesto não é o homem que ela se apaixonou. Ela diz que não quer que o marido a toque e nem se aproxime dela. Helena diz que Ernesto quase forçou a se envolver com ela. Vicky diz que isso é grave. Esther mostra a Pedro e Domingo o dinheiro que Nelson pagou. Pedro informa aos pais que já tem emprego e que vendeu seu carro. Nelson pergunta a Gina se ela não sente vergonha de pedir ajuda à mãe do homem que fez mal a ela. Gina diz que Esther é uma velha fofoqueira. Nelson diz que Gina é caprichosa e mal criada. Horácio ajuda Mônica a lavar as louças. Nelson arromba a porta do quarto de Gina e a encontra desmaiada. Nelson se desespera ao ver Gina desacordada. Quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Nelson chamou a ambulância para Gina. Helena diz a Ernesto que Vicky aconselhou uma terapia entre casal e diz que ele não é o mesmo desde a chegada de Pedro. Ernesto fica furioso, mas ao mesmo tempo pede perdão e promete a Helena que vai mudar. Rosa vai à casa de Nelson e ele informa que Gina quis tirar sua vida. Ernesto e Helena decidem passear no final de semana. Horácio liga para a filha e diz que ele e Mônica decidiram morar juntos. Helena se surpreende, mas apoia o pai. Depois, Ernesto critica a atitude de Horácio. O doutor diz a Nelson que vai tentar salvar a vida de Gina. Nelson diz a Rosa que foi desesperador ver Gina caída na cama, quase morta. Gina sofre confusões. Irene é ignorante com Andréia e acha uma besteira ela fingir que estava viajando. O doutor informa a Nelson que Gina se salvou e ficará internada pela noite. Nelson chora, mas se tranquiliza. Andréia pede que Gabriela compre alguns presentes pela internet, pois quem viaja e não traz lembranças. Gabriela diz à mãe que irá fazer montagens dela, tirando fotos na Holanda. Nelson visita Gina no quarto do hospital e pede perdão por não a compreender e pede que ela não volte a fazer isso. Rosa liga para Samuel e pede que ele avise Pedro que Gina tentou tirar sua vida. Samuel comunica o irmão. Pedro informa aos pais que Gina tentou tirar sua vida e que vai ir no hospital. Ernesto lê um livro sobre casais e Helena vê. Helena e Ernesto se beijam. Helena, mesmo assim, segue fria com Ernesto. Gina chantageia Nelson e pede que ele readmita Pedro. Nelson se recusa. Gina começa a chorar e pede que o pai cumpra seu desejo. Nelson diz que terá que procurar ajuda com um psiquiatra para ela. Gina chora e diz que o pai a faz sofrer. Nelson, bobão, pede perdão à filhota com cara de defunta. Gina implora que o pai readmita Pedro. Gabriela tira fotos de Andréia para fazer montagens da suposta viagem dela. Pedro e Samuel vão ao hospital e Rosa conta como aconteceu as coisas. Pedro e Nelson se encontram no corredor. Nelson pergunta se Pedro foi ali para terminar sua maldade. Rosa aproveita o momento e diz a Samuel que o ama. Samuel a beija. Pedro visita Gina e pergunta por que ela fez aquilo. Gina diz que não aguentou o desprezo dele. Pedro diz que não vale a pena. Gina diz a Pedro que ele é sua vida e está disposta a perdoá-lo e propõe dos dois voltarem. Pedro pede que Gina não faça mais mal e diz que pode oferecer amizade, mas não seu amor. Pedro diz a Gina que não voltará com ela. Ela diz que prefere morrer. Pedro diz que ela não o vai chantagear e querer levar uma culpa que não corresponde. Gina manda ele sair de seu quarto. Andréia manda uma foto dela supostamente na Holanda para Horácio e diz que ele está perdendo. Mônica vê a mensagem. Samuel pergunta a Pedro como estava Gina. Pedro diz que estava mal e que ela queria perdoá-lo, mas que ele só lhe ofereceu sua amizade. Nelson entra no quarto de Gina e ela está toda feliz. A cobra Naja diz que a visita de Pedro fez muito bem e que ele a ama. Gina garante ao pai que Pedro voltará com ela. No dia seguinte, Helena vê que Ernesto deixou uma rosa e um bilhete para ela. Pedro diz aos pais que Gina tem uma obsessão por ele. Esther diz que o que Gina fez foi pura manipulação. Esther diz a Domingo que, sabendo do que Gina é capaz, prefere que Pedro jamais volte com ela. Ernesto trata muito bem Helena e faz seu café da manhã. Ernesto beija Helena e diz que a ama.
Horácio diz a Mônica que foi uma estupidez de Andréia mandar aquela foto. O advogado de Horácio liga para ele e pede o testamento onde o pai dele deixa a empresa para ele. Horácio diz que vai aproveitar que Andréia está viajando para ir na mansão buscar o documento. Helena recebe as fotos de Andréia supostamente na Holanda. Gina já recebeu alta e retorna para casa. Rosa conta a Augusto que Gina tentou tirar sua vida, mas que agora está bem. Augusto sai para ir ver Gina. Nelson diz a Gina que a ama e que ficará com ela. Augusto chega na casa de Nelson para ver Gina. Nelson diz a Augusto que Gina está dormindo e que está deprimida. Depois, Nelson diz a Gina que Augusto foi ali para vê-la. Augusto mandou uma carta dizendo a Gina que a ama e que pode a fazer feliz. Gina rasga a carta e diz que Augusto é um imbecil. Por telefone, Gina diz a Augusto que ele, além de ingênuo, ele é um idiota. Gina humilha Augusto e diz que o pouco se importa com o que ele sente. Samuel e Rosa conversam por telefone e comentam a felicidade de terem se reconciliado. Gabriela ouve e fica chateada. Gabriela rompe sua amizade com Samuel. Samuel fica intrigado por Gabriela ter ficado tão incomodada por ele ter voltado com Rosa. Andréia está na cozinha tomando café da manhã. Horácio e Mônica chegam na casa para pegar o documento que o advogado pediu. Andréia vê que Mônica e Horácio estão ali na casa dela. Domingo começa a fazer serviço de mecânico particular. Ernesto, Helena e Nicolas se divertem num parque. Horácio diz a Mônica que Irene é bem reservada e sempre foi madura para sua idade. Ele diz que Helena é carinhosa e nobre e que Gabriela é alegre e sensata. André os observa. Mônica diz a Horácio que quer ganhar a amizade das filhas dele. Andréia liga para Irene e conta o que está acontecendo. Rosa confessa a Augusto que Gina lhe revelou que dormiu com ele. Rosa diz a Augusto que ele vale muito e não precisa se rebaixar para Gina. Andréia se esconde justo no guarda-roupa de Horácio. Horácio encontra Andréia dentro do guarda-roupa. Horácio e Mônica ficam surpresos. Pedro vai à casa de Nelson e o paga pelos gastos da festa do casamento. Gina vê Pedro e diz que seu pai pensou melhor nas coisas e vai lhe falar algo. Com a pressão de Gina, Nelson readmite Pedro. Pedro se recusa e diz que já tem trabalho. Gina pede que o pai aumente o salário de Pedro. Pedro diz que não voltará a trabalhar na mecânica. Ernesto e Helena e Nicolas aproveitam o dia no parque. Helena e Ernesto se beijam. Quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Andréia diz a Horácio que ele é um cínico por levar Mônica à sua casa e confessa que não viajou. Mônica e Horácio vão embora da casa de Andréia. Horácio diz a Mônica que Andréia está louca. Augusto diz a Rosa que não é fácil ser rejeitado. Rosa aconselha que Augusto não sofra por Gina. Augusto confessa a Rosa que sempre sentiu algo por Gina, mas que a respeitava por ser noiva de seu amigo. Gabriela diz a Samuel que a relação deles só será profissional. Horácio liga para Irene e diz que quer ver ela e Gabriela mais tarde em sua nova casa. Gina se recusa a comer. Nelson tenta agradar a chata da filha, que o ignora. Gina pede que o pai faça algo para Pedro voltar para a mecânica. Andréia diz a Gabriela que o pai dela foi ali na casa com Mônica. Andréia descobre que Irene e Gabriela irão visitar Horácio em sua nova casa. Ela não quer que as filhas vá, mas elas não obedecem à mãe. Irene diz à mãe que jamais foram uma família perfeita. Andréia diz que se tivesse uma arma, iria se desfazer de Mônica. Ernesto comenta com Helena sobre o dia feliz que passaram. Irene e Gabriela se surpreendem ao verem Mônica na casa de Horácio. Irene fica furiosa e diz que pensou que só o pai estaria ali. Horácio pede que elas fiquem, pois irá falar algo sobre Mônica. Mônica pede desculpas a elas e diz que irá embora. Mônica vai e Irene e Gabriela ficam contra Horácio. Horácio diz que não é porque vai se separar de Andréia que não tem mais filhas. Gabriela diz que o pai tem razão e Irene aceita conversar. Horácio as abraça e diz que as ama. Esther descobre que Rosa e Samuel se reconciliaram. Esther percebe que Samuel não está tão feliz. Samuel diz à mãe que falou para Gabriela que Rosa era ciumenta e ela decidiu terem só uma relação de trabalho.
Esther diz que Gabriela está certa e pergunta se o filho gosta dela. Samuel diz que sim e que gosta da forma de ser de Gabi. Mônica volta para casa e Horácio diz que Gabi e Irene já foram. Horácio agradece o apoio de Mônica. Mônica diz a Horácio que fará o possível para ganhar o carinho das filhas dele. Andréia se recusa a fazer o café da manhã para as filhas. Andréia diz a elas que foi uma traição da parte delas de verem Horácio. Gabriela conta à mãe que seu pai e Mônica estão morando juntos. Andréia fica chateada. Por telefone, Gina diz a Rosa que queria dormir e acabou tomando mais comprimidos do que o normal. Gina pede a Rosa o endereço onde Pedro está trabalhando. Rosa diz que não sabe e Gina manda ela descobrir. Rosa aceita ajudá-la. Nelson vai à casa de Esther e ela diz que ele não é bem-vindo ali. Nelson diz a Esther que foi ali ver Domingo para pedir que ele volte à mecânica. Esther diz a Nelson que Domingo está trabalhando por conta própria e não precisa dele. Rosa descobre o endereço do novo lugar onde Pedro trabalha. Esther liga para Domingo e diz que Nelson esteve ali querendo que ele voltasse à mecânica. Os clientes de Nelson começam a deixar de levar seus carros na mecânica dele por falta dos serviços de Pedro. Andréia diz à advogada que Horácio foi ali na casa buscar uns documentos para prejudicá-la. Horácio entrega a seu advogado o testamento de seu pai, onde alega que a empresa é fruto de uma herança. Gina vai ao local de trabalho de Pedro. Por vingancinha, Andréia suja vários pratos e manda Irene e Gabriela lavar. Irene diz à mãe que elas não estão do lado de ninguém e que os problemas deles são deles e não delas. Gabriela liga para sua empregada e pede que ela volte ao trabalho e explica que era sua mãe que estava na mansão, pois tem medo de viajar sozinha. Gina pede que Pedro vá à casa dela. Pedro aceita. A advogada de Andréia liga para ela e diz que o advogado do marido dela irá alegar o testamento do pai de Horácio. Andréia se chateia. Samuel recrimina Augusto por ter passado o local onde Pedro trabalha para Rosa. Pedro diz a Gina que eles não voltarão e não quer a iludir. Pedro pede que Gina entenda isso e vai embora. Andréia conta às filhas que o pai delas vai deixá-la na miséria. Gabriela diz que seu pai não seria capaz disso. Andréia diz que a empresa é a herança do avô delas. Irene diz que a mãe está louca. Nelson diz a Gina que ela não deveria buscar Pedro. Gina diz que seu lugar é ao lado de Pedro. Nelson pede que a filha tenha um pouquinho de dignidade. Gina diz que o pai deveria apoiá-la. Gina manda o pai readmitir e fazer Domingo voltar à mecânica. Andréia liga para Horácio e diz que aceita o primeiro acordo de divórcio que ele havia proposto. Horácio diz que agora as coisas se complicou com os processos que ela colocou nas costas dele. Horácio diz a Mônica que fingiu não aceitar o novo acordo de Andréia para ela aprender. Andréia surta e diz a Irene e Gabriela que o pai delas a deixou na miséria. Domingo diz a Pedro que ele fez bem em acompanhar Gina. Esther repreende o marido. Helena vê Nicolas assistindo vídeos de Pedro. Samuel repreende Rosa por ter ajudado Gina a conseguir o endereço de trabalho de Pedro. Esther enfrenta Gina e diz que ela tomou aqueles comprimidos para manipular Pedro. Esther fala para Gina ter dignidade e esquecer de seu filho e diz que ela não é mulher para seu filho. Nicolas manda mensagens a Pedro. Pedro não responde devido a Ernesto ter pedido que ele não respondesse, se passando por Helena. Nicolas diz à mãe que Pedro não responde e diz que ele já não ama. Helena diz que certamente Pedro não está tendo tempo para lhe responder. Helena pensa que Pedro só usou Nicolas para se aproximar dela. Passa-se um mês. Horácio vê que André gastou R$800 mil. Ernesto demite um funcionário. Por telefone, Irene pergunta a Helena como estão as coisas com Ernesto. Helena diz que está tudo bem e que Ernesto voltou a ser o mesmo de antes. Irene se chateia. Helena diz a Gabriela que voltará ao México no dia seguinte. Nelson está perdendo dinheiro sem Domingo e Pedro na mecânica. Gina sente náuseas. Helena e Ernesto estão felizes e se beijam. Ernesto diz a Helena que não poderá voltar ao México no dia seguinte, pois ainda não encontraram o diretor da empresa. Gina faz um teste de gravidez e descobre que está grávida de Augusto. Gina se surpreende. Sexta-feira,
22 de outubro de 2021, Gina diz a si mesma que seu filho será de Pedro. Helena diz a Ernesto que tem tudo pronto para viajar no dia seguinte e que Nicolas tem uma consulta com o Dr. Veiga. Ernesto diz para Helena ir na consulta e depois voltar para lá. Andréia vai pagar suas roupas pela internet e não tem dinheiro suficiente no cartão. Horácio diz a Mônica que cancelou todos os cartões de Andréia. Mônica pede que Horácio não se vingue de Andréia. Augusto diz a Betino que ama uma mulher que não corresponde. Gina liga para Pedro e pergunta se podem se ver no dia seguinte. Pedro diz que não tem nada para falar com ela e que não quer vê-la, e desliga o telefone. Ernesto diz a Nicolas que não poderá viajar com eles, pois tem muito trabalho e que eles voltarão em breve. Gina faz exames. Horácio aconselha Domingo que faça alguns exames. Horácio diz que sua caminhada naquele dia será rápida, pois mais tarde tem que ir receber sua filha e seu neto no aeroporto. O patrão de Pedro irá ao aeroporto buscar sua esposa que volta do exterior. Chega um homem que quer falar com o patrão de Pedro. O patrão pede que Pedro vá ao aeroporto buscar sua esposa e passa as características dela. Andréia vai pagar a conta na cafeteria e o cartão não passa. Marta acaba pagando a conta e Andréia diz que irá no banco ver o que acontece com seus cartões. Gabriela diz a Irene que não poderá ir ao aeroporto pois está com uma dor de dente. O gerente do banco informa Andréia que os cartões dela estão cancelados. Andréia fica chateada. Nelson e Domingo se encontram no mercado. Nelson diz a Domingo que ele não precisa mais trabalhar em particular e que pode voltar na mecânica. Domingo se recusa a voltar a trabalhar na mecânica. Nelson pede desculpas a Domingo por sua atitude. Domingo diz que com a atitude dele, provou que a amizade não vale nada. Andréia vai ao escritório de Horácio o insultando por ter cancelado seus cartões. Horácio diz que ela gasta muito e que a fatura do cartão no mês passado foi de 800 mil. Horácio diz a Andréia que dará o dinheiro a Irene, que sabe administrar melhor. Furiosa, Andréia dá um tapa em Horácio. Pedro está no aeroporto quando Helena e Nicolas chegam. Nicolas, emocionado, corre e abraça Pedro. Nicolas diz que pensava que ele não o amava, pois não respondia suas mensagens. Irene chega ao aeroporto. Irene finge que não conhece Pedro e o cumprimenta. Horácio diz a Mônica que Andréia saiu soltando fogo e que ainda lhe deu um tapa. Helena discute com Pedro por não ter respondido às mensagens de Nicolas. Pedro diz que se afastou de Nicolas foi porque ela pediu. Helena acusa Pedro de ter querido só usar Nicolas para se aproximar dela. Pedro diz que ama seu filho por mais que ela e Ernesto não permitam que o veja. Helena diz que se isso fosse verdade, teria respondido às mensagens dele. Pedro diz que não respondia porque ela mesma pediu. Helena diz que jamais pediu isso. Pedro mostra a mensagem enviada supostamente por ela, pedindo que não respondesse Nicolas. Helena se surpreende e diz que ela não escreveu isso. Helena diz que certamente foi Ernesto quem escreveu. Helena pede perdão a Pedro por haver o acusado sem motivo. A esposa do patrão de Pedro chega e eles vão embora. Betino diz a Jaime que falta muito para ele ser um mecânico tão bom quanto os Garridos. Vários amigos de Pedro da nova mecânica foram demitidos. Nicolas se reencontra com Andréia e fica feliz. Helena e Andréia também se reencontram. A mecânica onde Pedro trabalha ficará fechada por um bom tempo. Andréia conta a Irene e Helena que Horácio cancelou seus cartões e vai deixá-la na miséria. Andréia faz o maior drama para Irene e Helena não a apoiarem. Nicolas escuta quando Andréia diz que depois de 35 anos de casados, ela e Horácio estão se divorciando. Nicolas pergunta: está se divorciando do meu avô? Pedro conta à mãe que a mecânica ficará fechada por um tempo e conta sobre ter visto Nicolas e Helena no aeroporto. Pedro elogia Helena. Esther aconselha que o filho não se iluda. Andréia explica a situação a Nicolas sobre o divórcio dela com Horácio. Nelson vê que Augusto está lendo um livro de romance e manda ele ir trabalhar ao invés de perder tempo. Irene diz a Helena que Ernesto foi muito baixo para mandar a mensagem a Pedro se passando por ela. Helena diz que sim e que ele não é um homem correto. Irene pergunta se ela ainda ama Pedro. Helena diz que pensou que não, mas que depois do que soube até onde Ernesto chega, voltou a ter dúvidas e não quer voltar aos Estados Unidos.
Ernesto liga para Helena e ela é super fria com ele. Mariano apresenta Inês a seu neto, o delegado Robles. Inês diz ao médico que Ernesto autorizou a fisioterapia em Dona Isabel. Por telefone, Helena diz para Horácio que foi um pouco de exagero dele ter cancelado os cartões de sua mãe. Horácio diz que exagero é gastar R$800 mil em um único mês. Helena se surpreende. Helena comenta com o pai que Nicolas já sabe do divórcio dele e de sua mãe e que reagiu bem. Domingo diz a Esther e Pedro que Nelson o chamou para trabalhar na mecânica, mas ele não aceitou, pois não é seu amigo. Esther conta ao marido que Pedro se reencontrou com Helena e Nicolas no aeroporto. Horácio e Gabriela se reencontram com Helena e Nicolas. Helena conta ao pai que Ernesto enviou uma mensagem se passando por ela, pedindo para que Pedro não respondesse às mensagens de Nicolas. Horácio fica furioso. Pedro lê novamente a falsa mensagem que recebeu de Helena, quando na verdade foi Ernesto que escreveu, e comemora por não ter sido Helena quem escreveu. Gina deixa o resultado de exame de gravidez em cima da mesa para que Nelson veja. Inês comenta à amiga que da próxima vez que o neto de seu Mariano vier, lhe contará sobre a investigação que faz sobre Dona Isabel Ribas. Inês ainda diz que a madre lhe contou que quando Isabel foi internada, insultou Ernesto e ainda disse que ele queria roubar seu dinheiro. Inês conta à amiga que a família Ribas é multimilionários. Inês diz que vai descobrir o que está por trás dessa história. Pedro incentiva que Domingo aceite de volta o trabalho que Nelson ofereceu e que não é bom ser orgulhoso. Horácio entrega o cheque a Irene para que ela administre. Domingo vai à casa de Nelson e o perdoa. Os dois se abraçam. Domingo vê o resultado de um exame em cima da mesa e pergunta se Nelson está doente. Nelson diz que não e pega o exame. Quando ele abre, se surpreende ao descobrir que Gina está grávida. Domingo e Nelson ficam chocados. Helena liga para Pedro.